Você está em uma negociação importante, tudo preparado, números checados, argumentos afiados, e então você abre a boca e perde. Não porque seu argumento era fraco, mas porque você usou as palavras erradas no momento errado. E a pessoa do outro lado, que talvez seja menos preparada, menos competente, detectou a brecha e venceu. Acontece todos os dias, em negociações, pessoas tecnicamente superiores porque não dominam a única habilidade que Maquiavel considerava mais importante que estratégia: saber quando calar. No capítulo 23 de O Príncipe, Maquiavel escreve algo que a maioria ignora. Os homens se enganam muito ao julgar as coisas de modo geral, especialmente aquelas mais difíceis de conhecer. Tradução: você pensa que está sendo esperto quando fala. Na verdade, está entregando território. Estudos de análise de discurso mostram que em 78% das negociações, o derrotado falou 40% mais que o vencedor. Não é coincidência, é padrão, porque cada palavra extra é informação cedida. Cada frase a mais é uma pista sobre suas intenções, seus medos, suas fraquezas. Hoje, você vai aprender as 13 situações específicas onde sua fala te trai, mesmo quando você acha que está controlando a conversa. Não é teoria de comunicação, é mapeamento prático de onde você sangra status sem perceber. E no final, vou te dar o protocolo de 30 segundos que Maquiavel usava para decidir se valia a pena abrir a boca. Spoiler: na maioria das vezes, não vale. Mas antes de entrar nas 13 situações, você precisa entender a lei que governa todas elas. A lei que explica por que sua fala, não a do outro, é sua maior vulnerabilidade. Intenção por trás do conteúdo, o medo por trás da intenção, a insegurança por trás do medo, e pessoas treinadas em leitura social, consciente ou inconscientemente, captam isso. Maquiavel, no capítulo 18, fala sobre a raposa e o leão usa força, a raposa usa engano, mas existe um terceiro animal que ele não menciona diretamente, a serpente, que não ataca, não engana, apenas observa, silenciosa, até o momento perfeito. Esse é o padrão de quem domina conversas. Falam menos, escutam mais, e quando falam, cada palavra é cirúrgica. Não há desperdício, não há excesso, porque excesso é fraqueza disfarçada de eloquência. Por que você fala demais e perde? Você foi programado desde criança para falar. Use suas palavras. Expresse-se. Comunique seus sentimentos. Isso funciona em contextos terapêuticos, não funciona em contextos de poder, porque em dinâmica de status, quem fala mais perde terreno. É física social. Cada frase que você emite, e quando você investe mais que o outro, você está implicitamente sinalizando: eu preciso convencê-lo mais do que ele precisa me convencer. Isso é lido como desespero, e desespero é repelente de respeito. Robert Greene, em A Arte da Sedução, escreve: fale menos do que o necessário. Quanto mais você diz, mais comum você parece e menos no controle. Não é poesia, é mecânica. Quanto mais você fala, mais previsível você fica. Quanto mais previsível, menos perigoso. Perigoso, menos respeitado. O framework de detecção de traição verbal. Existem 3 tipos de traição verbal. Tipo 1. Traição de conteúdo. Você revela informação que não deveria. Não por descuido óbvio, mas por não perceber que aquela informação tinha valor estratégico. Exemplo: você menciona casualmente que tem outra reunião às 15 horas. O negociador percebe: você tem deadline. Ele pode esperar. Você não pode. Ele vence. Tipo 2. Traição de forma. Não é o que você diz. É como você diz. Tom de voz. Velocidade. Volume. Pausas. Seu conteúdo pode estar perfeito, mas a forma entrega ansiedade, dúvida, necessidade de aprovação. Exemplo: você fala rápido demais ao apresentar sua proposta. Mensagem subliminar:
Eu quero terminar logo porque não tenho confiança nisso. Tipo 3, traição de timing. Você fala a coisa certa, da forma certa, mas no momento errado. E timing errado transforma verdade em fraqueza. Exemplo, você apresenta sua melhor oferta logo no início da negociação. Seu teto. Agora o outro você não tem mais munição. Game over. O custo invisível de cada palavra. Pense em cada palavra como moeda. Você tem um orçamento limitado de palavras antes de começar a perder valor. Estudos de psicologia social mostram que persuasão tem pico de eficiência entre 2 e 4 minutos de fala. Após isso, cada minuto adicional reduz persuasão em 12%. Porque o cérebro humano interpreta excesso de explicação como insegurança. Ele precisa me convencer tanto assim? Mentira. Há tantos detalhes, se é verdade. Fraqueza. Ele está se justificando porque tem medo. Nenhuma dessas percepções te ajuda. Todas te enfraquecem. Maquiavel e o silêncio operacional. No capítulo 20, Maquiavel dá um conselho que poucos seguem. Um príncipe prudente deve sempre seguir o caminho dos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes. Quem foram os excelentes? Cesare Borgia, Castruccio Castracani, Filopoemen. O que eles tinham em comum? Silêncio. Falavam Borgia, pouco, especialmente rápido, tinha uma executavam em reuniões de conselho, ele ouvia todos. Falava por último, e quando falava, eram 3 frases, não 4, 3. E todos saíam sabendo exatamente o que fazer. Isso não é carisma, é economia de status. Cada palavra dele valia mais porque eram raras. Escassez gera valor. Abundância gera descarte. Você está prestes a aprender as 13 situações específicas onde você quebra esse princípio, onde você transforma escassez em abundância, poder em valor em missão. E mais importante, como identificar essas situações em tempo real antes de abrir a boca e perder o jogo. Instantânea. Você acabou de se subordinar. Em negociações profissionais, isso tem nome: pressão de silêncio. Negociadores treinados usam pausas de 5 a 8 segundos propositalmente, porque sabem que 80% das pessoas, e ao preencher, vão conceder. Exemplo prático: você faz uma oferta, o preço é 50 mil. O cliente fica em silêncio por 4 segundos. Você não aguenta, mas posso considerar 45 se fechar hoje. Parabéns, você acabou de negociar contra si mesmo. O cliente nem precisou dizer, só precisou calar. Protocolo de defesa. Quando houver silêncio após você falar, conte até 7 mentalmente. Não mexa a postura, não quebre olhar, deixe o outro quebrar. Se ele não quebrar, repita exatamente o que disse antes, mesmas palavras, sem acrescentar, sem suavizar. Porque funciona, você inverte a pressão. Agora o silêncio pesa sobre ele, não sobre você. E quem aguenta a pressão demonstra que não precisa agradar. Alguém faz uma observação casual sobre algo que você fez. Nem é acusação, mas você sente necessidade de explicar, de contextualizar, de mostrar que tinha boas razões. Porque isso te trai. Justificativa não solicitada é confissão de insegurança. Você está sinalizando: eu me importo tanto com sua opinião que preciso te convencer de que fiz certo. Maquiavel é claro no capítulo 17. Nunca demonstre que você precisa de validação, porque quem valida tem poder sobre quem precisa de validação. Exemplo prático: colega, vi que você escolheu a proposta B. Você, erro. Foi difícil, mas analisei todos os dados e considerei os riscos e a equipe concordou que, colega, agora sabe, você duvidou, está inseguro, precisa de reforço. Versão correta: colega, vi que você escolheu a proposta B. Você, sim. Silêncio. Você não preenche. Protocolo de defesa. Quando fizer uma escolha, decisão ou ação e alguém mencionar, confirme apenas: sim. Sem correto, vírgula, sem porquê, exato, sem mas. Ponto final. Se a pessoa realmente quer entender, ela vai perguntar diretamente: por quê? Aí você decide se vale responder:
Geralmente não vale, porque funciona. Você demonstra que não deve satisfação. Suas decisões não precisam de defesa, porque foram tomadas e a autoridade não se justifica. Exerce. Custa. E você, para mostrar transparência ou agilizar, fala o número primeiro. Porque isso te trai. Quem fala primeiro revela seu ponto de ancoragem. E a partir desse ponto, você só pode ceder. O outro pode apenas ganhar. É economia comportamental básica. O primeiro número ancora a negociação. Se ancora, você define o teto se estiver vendendo ou o piso se estiver comprando. E agora o outro negocia dentro do seu range. Mas se o outro ancora, você ainda tem espaço para ir além do range dele. Exemplo prático. Você quer vender consultoria. Cliente: quanto custa? Você: erro. Para seu projeto, 30 mil. Cliente: muito caro, posso pagar 20. Agora você está defendendo 30. Provavelmente vai fechar em 25. Perdeu 5 mil. Versão correta. Cliente: quanto custa? Você: depende do escopo. Qual orçamento você tinha em mente? Cliente: não sei. Quanto você cobra normalmente? Você: varia. Me dá uma faixa que você considera razoável. Cliente: sei lá. Descobri que ele pagaria 10 mil a mais do que você ia pedir. Protocolo de defesa. Em negociação de valor, faça o outro falar primeiro. Use perguntas. Qual orçamento vocês aprovaram? Que faixa você considera justa? Quanto pagaram no último projeto similar? Se ele insistir que você fale primeiro, fale um número 30, 40% acima do que realmente quer. Assim você tem margem para ceder e ainda fechar no seu alvo. Porque funciona. Informação é munição. Quem revela primeiro entrega munição. Quem coleta primeiro escolhe como atirar. Taque. Alguém pode questionar um dos seus motivos e agora você está defendendo, não decidindo. Exemplo prático. Você: vamos com o fornecedor A. Correto. Deveria parar aqui. Você: continuando, erro. Porque eles têm melhor prazo e a equipe deles é mais experiente e o preço não é o mais baixo, mas compensa pela qualidade. E consideramos que... Subordinado ouve isso e pensa: ele está tentando me convencer. Talvez esteja errado. Vou questionar. Versão correta. Você: fornecedor A. Implementação começa segunda. Ponto final. Você já decidiu. Não está em reunião consultiva. Está informando. Protocolo de defesa. Quando anunciar a decisão, máximo 1 frase. Diga a próxima ação. Máximo 1 frase. Pare. Se alguém perguntar por quê, avalie se é pergunta legítima, precisa implementar, ou questionamento de autoridade, quer desafiar. Se for legítima, dê 2 razões principais. Se for desafio, por que decidi assim? Próximo ponto. Decide. Porque funciona. Não pede permissão. Líder. Não busca consenso após decidir. Se você está explicando muito, você não está liderando. Está pedindo aprovação retroativa. Discordância precisa da sua aprovação para existir. Maquiavel não pedia desculpa por discordar de príncipes. Ele discordava. Ponto. Porque a ideia tinha mérito próprio. Não precisava de suavização social. Exemplo prático. Reunião. Gerente diz: vamos lançar na semana que vem. Você: erro. Desculpa, mas acho que precisamos de mais 2 semanas para testar. Você acabou de enfraquecer sua própria objeção. O desculpa implica: eu sei que minha opinião é um incômodo. Me perdoe por existir. Versão correta. Gerente: vamos lançar na semana que vem. Você: precisamos de mais 2 semanas para testar. Caso contrário, risco de 40% de falha crítica. Sem desculpa, sem suavização, sem eu acho. Apenas fato + consequência. Protocolo de defesa. Elimine do vocabulário: desculpa, mas... sem querer te ofender, mas... eu entendo, porém. Talvez eu esteja errado, mas... substitua por estrutura direta. Estado atual. Que vem deixa 3 problema, funcionalidades sem teste. Consequência. Risco de crash em produção. Lançar na semana. Porque funciona.
Discordância sem desculpa é lida como competência. Discordância com desculpa é lida como insegurança. Você quer ser competente, não simpático. Defesa é reconhecimento implícito de que você deve satisfação. E quando você reconhece que deve satisfação, você cedeu o frame. A pessoa que te atacou agora é o juiz. Você é o réu. Baltazar Gracian, no Oráculo Manual, aforismo 3. Não deixe que tudo sobre você seja conhecido e nem tudo de uma vez. Aplicação. Quanto mais você explica, mais território você entrega para novos ataques. Exemplo prático. Em reunião, colega, você não entregou o relatório. Você, erro. É que tive que refazer a base de dados porque o arquivo estava corrompido e aí precisei esperar o TI e quando finalmente consegui, você está entregando mapas. Agora, ele pode atacar cada ponto. Por que não previu o problema da base? Por que dependeu do TI? Por que não avisou antes? Versão correta. Colega, você não entregou o relatório. Você, correto. Entrego amanhã às 10 horas. Ponto final. Ou, se quiser inverter, você. Qual impacto isso causou? Pergunta coloca ônus de justificar nele. Protocolo de defesa. Quando acusado, não explique automaticamente, confirme o fato, se for verdade. Correto, não entreguei. Declare próxima ação. Entrego em data, hora específica. Pare de falar. Se for acusação falsa, incorreto. Estado real. Próximo ponto. Se o atacante insistir, não elabore. Repita, já respondi. Próximo ponto. Por que funciona? Você não entra no jogo de defesa. Não aceita o frame de réu. Você continua operando, não se justificando. E isso demonstra que você não se abala com opinião alheia. Rápido que sua média normal são avaliados como 31% menos confiáveis, mesmo quando o conteúdo é idêntico. Exemplo prático. Você apresenta proposta para cliente difícil. Você, erro. Então, o projeto seria assimeadeaesaek, ustariais somas compensa porque ate qualide, ade melhore prazoe dessa forma e você conseguir. Cliente não lembra de nada. Só lembra que você parecia nervoso. Logo, pausa, 2 segundos. Logo, primeira não fase, confiável. Diagnóstico. Versão correta. Pausa. Você. Segunda, fala devagar, propositalmente. Pausa. Terceira, ajustes. O projeto pausa. Tem 3 fases. Protocolo de defesa. Quando estiver em situação de pressão, identifique se está acelerando. Autoconsciência. Force. Pausas de 2 segundos entre frases. Reduza 20% da velocidade normal. Parece lento para você. Soa normal para os outros. Respire fundo pelo nariz a cada 3, 4 frases. Treino. Grave-se falando sobre algo que te deixa nervoso. Você conte está palavras por minuto. Se passar funciona. De 160, fala pausada. É lida como confiança. Você não tem pressa porque sabe que o que está dizendo tem valor. Quem tem pressa de terminar está inseguro do conteúdo. Cede mais. E quando você revela seu deadline, você acabou de entregar sua maior fraqueza. É tática clássica em negociação. Descobrir quem tem mais urgência, porque quem tem urgência aceita acordo pior. Exemplo prático. Você está comprando carro. Vendedor pergunta, quando precisa do carro? Você, erro. Ah, o meu quebrou, preciso até o fim da semana. Vendedor agora sabe. Você precisa comprar, rápido. Ele não precisa dar desconto. Pode até aumentar o preço porque você não tem opção. Versão correta. Vendedor. Quando precisa do carro? Você. Sem pressa, estou avaliando opções, mesmo que seja mentira. Agora ele acha que você pode ir embora. Ele precisa te conquistar. Vantagem sua. Protocolo de defesa. Nunca revele deadlines reais. Se perguntarem, estou avaliando com calma, sem pressa específica, quando fizer sentido. Você realmente tem deadline? De um deadline após o real. Meu prazo é mês que vem. Quando na verdade é semana que vem. O que funciona? Assim, percepção você de tempo muda, tempo tem. Quem parece ter pressa perde poder. E percepção é mais importante que realidade. Posição de valor.
Isso é autossabotagem verbal. Exemplo prático. Cliente: excelente trabalho no projeto. Você: erro. Obrigado. Mas na verdade teve muita ajuda da equipe. E a ideia nem foi minha. E teve sorte também porque você acabou de diluir seu valor. Cliente agora pensa: talvez ele não seja tão bom assim. Foi a equipe. Versão correta. Cliente: excelente trabalho no projeto. Você: obrigado. Ponto final. Silêncio confortável. Obrigado. Ou se quiser redirecionar valor com precisão. Você ainda aceita o elogio, mas compartilha créditos sem se diminuir. Protocolo de defesa. Quando receber elogio, aceite com obrigado ou agradeço. Pare, não justifique, não minimize, não redirecione completamente. Se quiser compartilhar crédito e em contextos de equipe, faça assim: obrigado, nome foi essencial na execução. Você aceita e reconhece outro. Porque funciona. Aceitar elogio demonstra insegurança. Demonstra que você sabe respeita quem não se respeita. Rejeitar elogio não parecer arrogante, mas acaba parecendo inseguro. E insegurança é pior que arrogância. Lista de qualificadores que te traem. Eu acho que, talvez, meio que, mais ou menos, não sei se. Pode ser que. Exemplo prático. Reunião estratégica. Você: erro. Eu acho que talvez a gente poderia considerar mudar a estratégia. Não sei se faz sentido, mas pode ser que funcione melhor. Ninguém vai levar a sério. Você mesmo não parece acreditar no que está dizendo. Versão correta. Você: a estratégia atual tem falha na conversão. Proposta: mudar para X. Implementação leva 2 semanas. Sem acho, sem talvez. Declaração direta. Protocolo de defesa. Grave-se em conversa normal. Conte quantas vezes usa qualificadores por minuto. Meta: 0. Substitua. Eu acho que. Delete, comece direto. Talvez, é possível, ou delete delete sempre. Não sei se, delete ou preciso confirmar. Dia sem nenhum qualificador. Treino. Vai parecer agressivo no opiniões por... Você vai se acostumar. Os outros vão te respeitar mais. Por que funciona? Afirmações diretas são lidas como competência. Afirmações cheias de talvez são lidas como medo de estar errado. E quem tem medo de estar errado não deve estar falando. Mais amigável. Ignora o resto. Por que isso te trai? Você está revelando hierarquia na sua cabeça. Está mostrando quem você considera importante e quem você considera irrelevante. E os irrelevantes percebem. Exemplo prático. Você apresenta a proposta para comitê. Diretor sênior está presente. Você fala 80% do tempo olhando para ele. Os outros 4 membros pensam: ele não liga para nossa opinião. Está só querendo agradar o chefe. Resultado: quando votarem, os 4 votam contra. Mesmo que o diretor vote a favor, você perde 4-1. Protocolo de defesa. Técnica do triângulo de atenção. Se há 6 pessoas, divida a sala em 3 setores mentais: esquerda, centro, direita. A cada 2-3 frases, mude de setor. Olhe diretamente para a pessoa diferente em cada setor. Não varra a sala, parece nervoso. Olhe fixo por 2-3 segundos, depois muda. Se há 7 pessoas, divida em 5 setores, incluir fundo da sala. Mesma técnica, mas ciclo mais rápido. Priorize quem está mais longe. Eles se sentem excluídos facilmente. Regra crítica. Se há chefe óbvio, olhe para ele menos que para os outros. Paradoxalmente, isso aumenta seu status. Você não está desesperado pela aprovação dele. Por que funciona? Você demonstra que considera todos relevantes. E quando todos se sentem relevantes, você ganha aliados em vez de criar ressentimentos invisíveis. Ora, defendendo, contra-atacando ou pior, justificando. Por que isso te trai? Reação imediata é reflexo, é falta de controle. E quem não controla a si mesmo não pode controlar situações. Sun Tzu, capítulo 1. Você conhece o inimigo e conhece a si mesmo. Não precisa temer o resultado de 100 batalhas.
Mas se você reage reflexivamente, você não conhece a si mesmo. Seus botões estão expostos. Exemplo prático. Reunião. Colega. Interessante. Considerando que você escolheu essa abordagem do projeto anterior, você, erro imediato. Aquilo foi diferente. As circunstâncias eram outras. E, na verdade, eu não fui o responsável principal por... Você entrou na armadilha. Está se defendendo. Pareceu fraco. O colega ganhou. Versão correta, colega. Interessante que você escolheu essa abordagem, considerando o desastre do projeto anterior. Você. 3 segundos de silêncio, olhando direto. Tom neutro. Não defensivo nem agressivo. Como se não tivesse ouvido nada relevante. Ou se quiser contra-atacar, você. Pausa 3 segundos. Você tem proposta melhor? Tom genuinamente curioso, não sarcástico. 99% das vezes, ele não tem. Você inverteu. Protocolo de defesa. Quando provocado. Opção. 1. Ignorância estratégica. Não reaja. Continue como se não tivesse ouvido. Trata a provocação como irrelevante. Opção. 2. Pausa. Paz. Pergunta pause. 3, 5 segundos. Você tem algo construtivo a adicionar? Ou qual sua proposta? Concordância absurda. Opção. Avançar. 3. Pause 2 segundos. Você está certo. E... Tom sério. Desarma completamente. Ele esperava defesa, recebeu indiferença. Nunca faça. Defesa imediata, justificativa emocional, contra-ataque pessoal. Você desce ao nível dele. Porque funciona. Provocador quer reação, quer te desestabilizar. Quando você não reage, ele fica desestabilizado. Quando você inverte com pergunta, ele fica na defensiva. Você ganhou sem atacar. Em afirmações. O que acontece? Você faz a afirmação, mas termina com um tom de voz subindo, como se estivesse perguntando. O prazo é sexta, mas não é pergunta, é afirmação. Por que isso te trai? Tom ascendente no final de afirmação sinaliza incerteza ou pedido de validação. Você está implicitamente perguntando: você concorda? Está certo eu estar dizendo isso? É padrão linguístico de submissão, comum em quem tem insegurança de autoridade. Exemplo prático. Ler mentalmente. Entonação. Versão errada. O projeto vai custar 50 mil. Tom sobe no final, parece pergunta. Vamos começar segunda? Tom sobe, soa inseguro. A reunião é às 14 horas. Tom sobe, parece que você não sabe. Versão correta. O projeto vai custar 50 mil. Tom desce no final, afirmação sólida. Vamos começar segunda. Tom desce, comando. A reunião é às 14 horas. Tom desce, informação. Protocolo de defesa. Grave-se em conversas casuais. Preste atenção ao tom final de suas frases. Se você está afirmando algo, Tom desce no final, comandando. Tom desce informando. Tom desce perguntando. Tom sobe, único momento válido. Treino. Pratique 10 afirmações em voz alta, forçando o tom descendente. Vamos fazer isso. O prazo é amanhã. Esse é o melhor caminho. Decidi assim. Vai parecer duro, autoritário no início, mas é porque você não está acostumado. Para outros, soa apenas confiante. Conserto rápido em tempo real. Se perceber que terminou frase com tom ascendente, repita a mesma frase imediatamente com tom descendente. Exemplo. Você. Vamos fazer assim? Erro. Subiu. Você. Vamos fazer assim. Correção imediata. Desceu. Ninguém questiona a repetição. E você corrigiu o frame na hora. Por que funciona? Tom descendente é lido como certeza. Tom ascendente é lido como dúvida. E ninguém segue quem demonstra dúvida. Orçamento de 200 mil. Cliente querendo reduzir prazo de 3 meses para 6 semanas. Erros cometidos. Primeira tentativa. Erro. Situação 1. Preencheu silêncio. Cliente. 6 semanas é possível? Ricardo. Silêncio de 2 segundos. Ricardo. Erro. É apertado, mas vamos ver. Talvez se a equipe fizer hora extra e reorganizarmos o cronograma e cortarmos algumas etapas de validação, talvez dê... Resultado. Cliente ouviu. Sim, é possível. Ricardo se comprometeu sem garantias. Cliente.
Quando você Erro, precisa situação. fechar isso? 3. Ricardo revelou o Erro. deadline. Preciso confirmar até amanhã porque tenho reunião com a diretoria. Cliente agora sabe. Ricardo tem pressão. Pode apertar mais. Erro, situação. 10. Usou qualificadores. Ricardo: eu acho que talvez a gente consiga, acelerar algumas coisas. Cliente leu. Ele não tem certeza. Posso empurrar mais. Resultado da negociação. Fechou em 6 semanas. Mesmo orçamento. Equipe entrou em burnout. Entregou com reputação bugs. manchada. Cliente, segunda tentativa. Após coaching. Correção, situação 1. Não preencheu silêncio. Cliente, 6 semanas é possível? Ricardo: silêncio de 5 segundos, manteve olhar neutro. Ricardo: para manter qualidade não. Correção, situação 3. Não revelou deadline. Cliente: quando você precisa fechar? Ricardo: sem pressa. Estou avaliando viabilidade técnica primeiro. Correção, situação 10. 0 qualificadores. Ricardo: você escolhe. 3 meses mantém qualidade. Resultado: 6 semanas gera risco de 60% de retrabalho. Meio termo que Ricardo já tinha calculado como ideal. Aumentou o orçamento para 220 mil, para compensar a aceleração. Entregou sem burnout. Cliente satisfeito. Análise: mesma negociação, mesmas partes, resultado completamente diferente. A diferença? Controle de fala. Ricardo parou de trair a si mesmo, gastar demais e gerar pouco resultado. 5 diretores presentes, Olais, CEO. Erros cometidos, erro, situação 6. Respondeu ataque com explicação. Diretor financeiro: seu departamento consumiu 40% do orçamento e trouxe apenas 12% do resultado. Mariana: erro. É que investimos em branding de longo prazo e o mercado está difícil e tivemos que refazer campanhas porque o fornecedor não entregou no prazo. E, na verdade, se você olhar as métricas de awareness, resultado: quanto mais ela explicava, parecia estar se afogando. Mais outros diretores começaram a atacar pontos específicos da explicação. Erro, situação 11. Olhou só para o CEO. Durante toda a defesa, Mariana focou 80% do olhar no CEO, tentando ganhar apoio dele. Ignorou os outros 4 diretores. Resultado: os 4 diretores se sentiram desrespeitados. Mesmo o CEO achando a explicação razoável, a maioria estava contra. Reunião quase terminou com Mariana sendo demitida. Intervenção. Coaching de emergência. Defendeu, no intervalo. Perguntou. Após intervalo, o diretor financeiro repetiu a acusação. Não. Mariana: corrigido. Pausa de 4 segundos. Qual métrica você está priorizando? ROI de 90 dias ou construção de marca em 12 meses? Neutro, genuinamente curioso. O diretor não tinha resposta clara, porque não sabia o suficiente de marketing para responder. Correção. Situação 11. Distribuiu atenção. Mariana respondeu olhando para cada diretor. 3, 4 segundos direta cada. Com marketing. Incluiu até o diretor de operações. Cada diretor que não se sentiu incluído na conversa. 2 que estavam neutros viraram para o lado dela. Correção adicional. Usou situação 2. Não se justificou sem pergunta. CEO: por que o gasto foi tão alto? Mariana: você quer detalhamento item ou as maiores categorias? CEO: as 3 maiores. Mariana: mídia paga, 15 milhões. Rebranding, 8 milhões. Pesquisa, 3 milhões. Total, 26 milhões dentro do orçamento aprovado. Resultado ponto final. Reunião terminou com o CEO defendendo Mariana. Outros diretores recuaram. Mariana manteve posição. 6 meses depois, foi promovida. Análise: mesma acusação, mesma pressão. Diferença: controle da própria fala. Mariana parou de se trair e começou a inverter ônus de prova. Cometido. Erro, situação 12. Reagiu imediatamente, colega. É impressionante como algumas pessoas atrasam e acham normal. João: imediato, 15 segundos depois. Se você está falando de mim, eu tive motivos, o sistema caiu e tive problema pessoal. E na verdade entreguei apenas 2 dias depois e não impactou ninguém. Resultado: João confirmou que era sobre ele. O colega nem tinha citado o nome. Pareceu defensivo.
Grupo inteiro viu fraqueza. Pior, outro colega entrou. João, calma. Falou de você especificamente. Agora João parece paranoico e fraco. Versão correta, o que deveria ter feito. Opção 1. Ignorância estratégica. Colega, é impressionante como algumas pessoas atrasam e ainda acham normal. João, não responde. Zero reação. Continua vivendo. Se era sobre ele, o colega esperava a reação. Não tendo, a provocação morre ali. Grupo esquece em 2 horas. Opção 2. Concordância absurda, se quisesse responder. João, espera 2 horas, não responde imediatamente. Não tem compromisso Verdade, mesmo. Tom neutro. Agora não está claro se João entendeu que era sobre ele, e ele concordou genericamente. Desarma provocação. Opção 3. Inversão direta. Avançado. João, espera 3 horas. Nome, se você precisa falar comigo sobre algo, pode chamar no privado. Esse grupo é para trabalho, não para indireta. Inverte completamente. Colega agora parece infantil. João parece profissional. O que João realmente fez? Após orientação, não Depois, respondeu. Postou normalmente sobre outro assunto profissional no grupo, sinalizando que não foi afetado. Resultado: provocação morreu. Outro colega chamou o provocador no privado dizendo: essa indireta foi desnecessária. Grupo ficou do lado de João sem ele precisar se defender. Análise: provocação só funciona se você reage. Quando não reage, o provocador perde munição. E grupo percebe quem é maduro e quem é infantil. Mapear os 13 pontos onde sua fala te trai. Vamos consolidar traições de timing. Preencher silêncios desconfortáveis, falar primeiro em negociação, revelar deadlines, reagir imediatamente a provocações. Padrão, você fala quando deveria calar. Solução: adicione 5 segundos de pausa antes de responder qualquer coisa importante. Traições de subordinação. 2. Justificar sem pergunta. 5. Usar desculpa antes de discordar. 6. Responder ataques com explicação. Verbal 9. Para existir. Rejeitar Solução. Elogios. Elimine Padrão. Pedidos de Você validação. Pede permissão. Suas afirmações não precisam de aprovação. Traições de forma. 4. Explicar demais decisões. 7. Falar rápido quando nervoso. 10. Usar qualificadores. Acho, talvez. 13. Tom ascendente em afirmações. Padrão: a forma como você fala contradiz o conteúdo. Solução: controle velocidade, tom e elimine hesitações verbais. Traições de atenção. 11. Olhar apenas para uma pessoa em grupo. Atenção igualmente. Padrão: você revela menos para quem interna. Você quer impressionar. Solução: distribua. Por estratégia, se é reflexo, emoção, ansiedade, necessidade de preencher silêncio, pare. Se é estratégia, move o jogo para onde você quer, prossiga. Pergunta 4. Dizer isso com metade das palavras? Se sim, corte metade. Regra: se sua frase tem mais de 15 palavras, a gordura. Pergunta 5. Meu tom e postura sustentam minhas palavras? Se você vai afirmar algo, seu tom desce no final? Se você está nervoso, consegue desacelerar 20%? Se não consegue controlar forma, não fale ainda. Se passar pelas 5 perguntas, fale. Se falhar em qualquer uma, cale ou reformule. Falei rápido em momento de pressão? Usei qualificadores? Acho, talvez, tipo. Terminei afirmações com tom ascendente? Postura. Em conversa de grupo, distribuí atenção igualmente? Quando recebi elogio, aceitei ou rejeitei? Meta mensal. Semana 1. Apenas observe e anote. Não mude ainda. Semana 2. Escolha 3 situações para trabalhar. Semana 3. Adicione mais 3 situações. Semana 4. Trabalhe nas últimas situações. Consolide as anteriores. Consciência. Foco. Apenas perceber quando você se trai. Tarefa diária. Grave 5 minutos de conversa sua. Telefone, reunião, casual. Escute. Identifique quantas das 13 situações aparecem. Não tente corrigir ainda. Só mapeie o terreno. Dias. 8-14. Silêncios. Foco. Situações. 1, 3, 8, 12 relacionadas a timing. Tarefa diária.
Em toda conversa importante, force 3 segundos de pausa antes de responder, mesmo que pareça estranho. Meta: 5 pausas estratégicas por dia. Dias: 15, 21. Situações 2, 5, 6, 9. Pedidos de validação. Tarefa diária: elimine 1 justificativa desnecessária. Quando alguém comentar algo que você fez, apenas confirme. Sim. Ponto. Meta: 3 confirmações sem justificativa por dia. Dias: 22, 30. Forma foco. Situações 4, 7, 10, 13. Controle de como você fala. Tarefa diária: grave 2 minutos de você falando. Conte qualificadores. Acho, talvez. Identifique se tom sobe indevidamente no final de afirmações. Reduza a velocidade em 20%. Conversas importantes. Meta: dia 0 30. Qualificadores. Teste completo. Escolha 1 situação de pressão. Reunião, negociação, confronto. Aplique conscientemente. Pausas estratégicas. 0 justificativas não solicitadas. 100 qualificadores. Tom descendente em afirmações. Atenção distribuída. Se for grupo, documente resultado. Compare com situação similar do dia 1. Conteúdo como medir. Grave reunião. Conte tempo que você fala versus outros. Se você fala 50% mais que a média, há problema. Métrica 2. Frequência de contra-ataques. Antes, quando você fala, quantas vezes te contestam? Meta: redução de 50%. Por quê? Quando você fala menos e com mais controle, há menos superfície de ataque. Métrica 3. Quebra silêncios. Antes, você quebra 80% dos silêncios. Meta: você quebra 30% dos silêncios. Como medir? Em 10 conversas, conte quantas pausas você quebrou versus métrica 4. Feedback indireto. Pessoas começam a te perguntar opinião antes de decidir. Em reuniões, esperam você falar. Seus e-mails ficam mais curtos, mas têm mais impacto. Isso indica: seu custo por palavra aumentou. Cada palavra sua vale mais porque são mais raras. Métrica 5. Seu estado emocional. Antes, termina conversas importantes ansioso. Depois, termina conversas importantes neutro, confiante. Por quê? Quando fala, você controla frame. Ansioso. Quando controla frame, você não fica. Strauss e Gracian traduzidas para hoje. Vídeo: Maquiavel para escritório. 5 leis que funcionam hoje. E autocontrole começa com uma habilidade simples que ninguém ensina: saber quando calar. Maquiavel operava em cortes renascentistas onde uma palavra errada podia te custar a vida. Literalmente. Você não vai ser executado por falar demais, mas vai perder negociações, vai perder respeito, vai perder território e nem vai perceber que foi sua própria boca que te traiu. Nos próximos 7 dias, você tem uma única tarefa. Não precisa aplicar as 13 situações de uma vez. Apenas isto. Toda vez que alguém falar com você, conte até 3 antes de responder. Só isso. 3 segundos. Vai parecer eterno para você. Vai parecer normal para o outro. E nesses 3 segundos, você vai decidir: isso precisa ser dito? Isso me beneficia? Estou falando por estratégia ou por reflexo? 80% das vezes, a resposta vai ser: não precisa ser dito. E você vai calar. E vai ganhar território sem perceber. Os casos que você viu hoje, Ricardo, Mariana, João, são reais. Nomes mudados, contextos reais. E a diferença entre primeira e segunda tentativa foi exatamente isso. Controle da própria fala. Eles pararam de se trair. Se você aplicou algo deste vídeo e funcionou, se aplicou e deu errado e quer entender por quê, comenta abaixo. Descreva a situação. Eu leio todos e respondo os casos mais interessantes. Porque isso aqui não é palestra motivacional. E laboratório precisa de testes. Próximo vídeo desta série: como reverter acusações com uma única pergunta. Tática de Gracian. É complemento direto do que você aprendeu aqui, especialmente da situação 6, responder ataques. O card está ali e tem playlist completa, Leis Silenciosas de Poder. 12 vídeos que cobrem desde linguagem corporal até gestão de reputação. Link na descrição.
Se isso te equipou melhor, inscreva-se. Aqui você não vai encontrar frases de efeito motivacional. Vai encontrar protocolo, passo a passo, testado em contextos reais de pressão. E lembre-se da lei que governa todas as outras. Sua fala é sua vulnerabilidade. Não porque você fala errado, mas porque você fala quando deveria calar. Maquiavel sabia disso há 500 anos. Sun Tzu sabia há 2.500 anos. Baltazar Gracian codificou isso no século XVII. A sabedoria não é nova. O que é novo é você aplicar. Agora você sabe onde sangra. Próximo passo: estancar. Silêncio de 4 segundos.